gravação. Você tá aí, Ayrton? Tinha saído, né? Cara, porque eu cliquei aqui para gravar e o Meet disse que ia te remover e depois ia te colocar de novo. Achei bizarro. Ave Maria, pobre deu. Eu não entendi, mas agora ele tá gravando e ele não te removeu. Isso foi muito estranho. Ok. Eu já vou ficar com o pé atrás desse negócio de gravação. Eu vou voltar com o OBS aula que vem, para ter um backupzinho, né, se precisar. Pois tá, pessoal. A gente. Talvez pode ser a minha internet que caiu também. Ah, pode crer, mas espero que vá. Acho que vai dar certo. O que é isso? Tá aqui, eu tô no Facebook. Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar chamando com notificação aleatória, né? Beleza. Ah, tá, isso aqui tá bonitinho assim mesmo. Tá, ok. Então, o que a gente viu na última aula, né, da nossa revisão de cálculo foi aquela história de que foi a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? A gente viu o conceito de primitivas. A gente viu um tipo de função que acaba descrevendo uma espécie de cálculo cumulativo de integral. E a primeira coisa que a gente notou foi que as derivadas desse tipo de função são o próprio integrando, né? Isso aqui resume bem a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Dá o conceito de primitiva para a gente. Porque a gente tem a integral de a até x, isso aqui sendo uma função de x, né? E a gente tem a derivada dessa função que tem um corpo de integral. E aí a gente acabou de relacionar, na primeira parte do teorema fundamental, a derivada e a integral, que são dois conceitos aparentemente não correlatos pelas definições, mas como a gente parou para analisar com calma e fazer aquele resultado que saiu por um acocho, né? Quando a gente faz uma subtraçãozinha entre duas aplicações dessa função em dois pontos, né? X mais h e x, aí a gente viu que tem um acocho que garante esse resultado aqui para a gente, beleza? Até esse acocho ele segue, inclusive, pelo fato que a própria definição de derivada vai colocar o h para zero, né? O que vai provocar aquele acocho que a gente viu na aula passada. Aí a gente vai ter esse resultado. Então, isso aqui é muito interessante. É a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, estabelece uma relação entre dois conceitos aparentemente não correlatos, né? Derivada e integral. E aí a gente tem o conceito de primitiva, que a derivada de uma função cumulativa de integração, ela é o próprio integrando, beleza? Então, a gente tem isso aqui. Tá, agora que a gente tem esse resultado, o livro vai continuar aparentemente falando sobre, dando alguns exemplos disso, né, ilustrando. Por exemplo, ele faz um exemplo bem tranquilinho, que é o seguinte: encontre a derivada da função g de x igual a integral que vai de 0 até x da raiz de 1 mais t ao quadrado. Tranquilo? Veja só, a gente sabe duas coisas para aplicar o teorema fundamental, essa primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Veja só, o teorema fundamental do cálculo ele é válido quando o integrando é contínuo no intervalo de integração, né? Já que x que está em função, já que x que é o parâmetro da função, também se encontra no intervalo de integração. Então essa função f, o integrando, ele é necessariamente contínuo nesse intervalo aqui para qualquer valor de x entre a e b, né? Já que a própria f ela é contínua no intervalo de a até b, beleza? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que g de x acaba sendo contínuo e diferenciável no intervalo em questão. E, em particular, a derivada de g é o próprio integrando, né? Então, a gente sabe isso.
Sabendo disso, e vindo aqui para esse exemplo, a gente vai notar uma coisa. Esse nosso integrando aqui, ele é uma função contínua num intervalo positivo, né? Não negativo. Esse cara tá ok nesse intervalo bem aqui. Seria estranho a gente pegar esse cara e colocar para esse cara bem aqui, 1 mais t ao quadrado ser um número negativo, né? Só que isso não queria acontecer. Mesmo que você tomasse valores menores que zero para x, esse cara bem aqui, o t ao quadrado, ele sempre seria positivo, né? Então você teria positivo mais positivo, você teria a raiz de alguma coisa positiva. Então, essa função bem aqui, ela é contínua. Inclusive, ela é contínua em intervalo não negativo, beleza? Então, o que a gente sabe? Como ela satisfaz a hipótese da parte 1 do teorema fundamental do cálculo, a gente tem o seguinte. Essa função que a gente quer calcular a derivada, que é uma integral cumulativa, eu vou chamar assim, esse cara, ele tem como derivada o próprio integrando da integral, né? Da integral cumulativa. Então, aqui não tem muito mistério. O exemplo 2 é só você observar que esse cara, ele satisfaz a hipótese de ser contínuo no intervalo de 0 até x, né? Um intervalo positivo. E daí tudo bem, a gente tem, quer dizer, um intervalo não negativo, e aí a gente tem que essa derivada, ela é o próprio integrando baseado na parte 1 do teorema fundamental do cálculo, beleza? Bem tranquilo. Exemplo 3, vamos ver o que é. Although a formula of the form may seem like a strange way of defining function, books on physics, chemistry and statistics are full of such functions. For instance, the Fresnel function, S de x. Ele vai dar um exemplo mais prático. Ele está dando esse exemplo mais prático dessa função que tem esse nome aqui, né? E aí ele está dizendo, olha, a parte 1 do teorema fundamental do cálculo diz que essa daqui é a derivada dela, a derivada do S de x. E a gente tem isso na figura 7. Na figura 7 a gente tem o gráfico da função f, que é o integrando da integral contida na função s. E a gente também tem o gráfico em rosa, o gráfico da função s. Tá? Eu acho que o que ele quer com esse exemplo, que ele não resolve muita coisa, nem apresenta uma solução, ele só está trazendo uma coisa mais textual aqui, é ele tirar esse estigma de que o teorema de que essa parte do teorema fundamental do cálculo parece ser um tanto artificial, né? Porque ele pega uma função nesse formato aqui, uma função de integral cumulativa. Aí, com esse exemplo 3, ele está querendo dizer para a gente que esse tipo de função, na verdade, ele é até comum. E aí ele traz um desses exemplos, né, que mostra que essa função é comum. A S de x, que é a integral que vai de 0 até x e tal. Aí ele diz que isso sai pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Aí ele mostra os gráficos. Tá, tudo bem. Aí ele faz uma análise meio intuitiva baseada num gráfico da figura 7, né? Ele meio que está argumentando intuitivamente que faz sentido, pelo gráfico, a função S ela ter como derivada o corpo dessa integral, certo? Ele traz isso de uma maneira intuitiva até no último parágrafo aqui. Esse aqui começa com if we now start with the graph of... Aí ele vai fazendo essa análise mais intuitiva. Olha
olha só, aqui a gente tem algo mais interessante. É que ele não vai ser uma aplicação direta. Vamos ver o que é isso aqui. É encontrar a derivada da função integral de 1 até x à quarta, né? Qual é a diferença para o teorema fundamental do cálculo? Para a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, é que aqui a variável x ela aparece de maneira simples, né? No teorema fundamental do cálculo. E bem aqui nessa integral, ela aparece elevada à quarta. Então a gente vai poder pensar numa reparametrização onde esse x à quarta seria uma variável u. E aí, se a gente pensar que esse x à quarta é uma certa variável u, a gente vai poder imaginar que isso aqui é uma função composta, né? Em termos desse cara e de u, e a gente vai conseguir aplicar o teorema fundamental do cálculo usando um pouco de regra da cadeia, beleza? Então, veja só, o teorema fundamental do cálculo, ele é bem restrito quanto a esse parâmetro, a esse limite superior de integração, do intervalo de integração. Ele tem que ser apenas a variável x, é que está x a 4. Para a gente aplicar o teorema fundamental do cálculo, a gente vai precisar de uma reparametrização, né? Então, aqui ele até diz, né, você não pode ir direto, beleza? Se você for direto, você vai se dar mal. Então, a gente vai fazer uma reparametrização, né? Que no contexto das derivadas, a gente conhece como regra da cadeia. A gente só vai colocar uma variável lá para representar uma função. Aí a gente vai utilizar a regra da cadeia, né? Fazer a derivada da nossa nova função com um novo parâmetro e, em seguida, multiplicar pela derivada do parâmetro, né? Então, a gente vai fazer isso. A gente não vai direto para a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. A gente vai passar por uma reparametrização e depois a gente vai para o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui ele está fazendo aquilo. Ó. Ele está pegando a variável u e está dizendo que u é igual a x à quarta. Então, o que ele consegue com isso? Ele consegue pegar esse cara que não se encaixa no teorema fundamental do cálculo, né? E esse x à quarta bem aqui vira u, certo? Esse x à quarta vira u. Mas veja só, isso aqui é uma derivada em termos de x. E aqui a gente tem uma variável u, né? Uma função u, um parâmetro u. Então, o que vai acontecer? Esse cara, ele precisa ser calculado pela regra da cadeia. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, é a derivada da função mais externa, né? Seguida da derivada da função mais interna. Que o nosso u, bem aqui, o nosso parâmetro, ele é uma função do x, né? A gente está fazendo uma derivada de x e a variável x ela é implícita para a gente. Então, a gente tem uma regrinha da cadeia bem aqui que surgiu da nossa reparametrização. Então, a derivada da função mais externa em termos do u é isso aqui, certo? E isso aqui a gente vai tirar pelo teorema fundamental do cálculo. Também observa o seguinte, isso aqui direto você não vai fazer pelo teorema fundamental do cálculo, porque o parâmetro dessa função é diferente da variável que você está derivando, né? Então aqui você vai pela regrinha da cadeia, aí você vai obter dois caras. A derivada da função mais externa multiplicada pela derivada da função mais interna, ou multiplicada pela derivada do parâmetro, né? Se você preferir chamar assim. O que acontece? Esse cara agora, ele sai pelo teorema fundamental do cálculo, né? Agora está tudo certo. Porque a gente tem que a derivada está na variável correta e esse limite superior de integração, ele é apenas a variável u. Então, tudo está dando certo para a gente fazer uma aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? A variável aqui do diferencial, ela está coincidindo com a variável que existe de maneira simples, que ocorre de maneira simples, no limite superior do intervalo de integração, né? Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que a derivada disso
é o integrando, beleza? É o integrando. Como a gente está utilizando a variável u, a gente não vai escrever secante de t. A gente vai escrever secante de u, tá bem? Pois bem, a derivada da secante de u multiplicada, né? Multiplicada pela derivada de u em termos de x. E isso daqui para a gente já está mais tranquilo, né? Que a gente viu em umas aulas anteriores, que isso aqui é 4x ao cubo, quando você deriva. Então agora a gente tem a secante de u multiplicada pela derivada de u em termos de x, e a gente vai substituir, ó. A gente tem secante de x à quarta, né? Fazendo a substituição de volta, u igual a x à quarta, multiplicado pela derivada de u, que é 4x ao cubo. Então a gente conseguiu resolver, beleza? Então, ele mostrou para a gente, né, essa primeira parte que se relaciona com as primitivas, beleza? E agora a gente vai utilizar essas primitivas. A gente vai utilizar essas primitivas para determinar uma caracterização para o valor de integrais definidas que não passe por soma riemanniana. Ou seja, a gente primeiro criou um dispositivo. É a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. E esse dispositivo, aquelas funções que são integrais cumulativas, ao menos eu estou chamando assim, aqueles caras, eles são úteis para a gente porque ele tem aquela propriedade legal, né? A derivada dele é o próprio integrando. Agora a gente vai usar aquilo, a parte 1, para chegar no que de fato é a conclusão do teorema fundamental do cálculo. Uma caracterização para o valor de uma integral definida, né? E veja que essa caracterização para o valor de uma integral definida, ela passa por uma função, veja só, ela passa por uma função que tem justamente a propriedade que a gente mostrou na parte 1, que aquelas integrais cumulativas obedecem, beleza? Então veja só, se a gente chegasse aqui nessa parte 2 do teorema fundamental do cálculo, sem ter visto a parte 1, a gente ia ter esse enunciado aqui, né? F de B menos F de A, onde a derivada do F é o integrando. Tudo bem. Só que a gente ia chegar olhando para esse enunciado sem ter nenhuma noção de como obter um cara com essa propriedade, beleza? Mas agora, obter um cara com essa propriedade não está tão distante para a gente. Porque obter um cara com essa propriedade é só você pegar o F, sendo o F de x, sendo a integral de A até x de fx dx, né? Onde o x está entre A e B. Beleza? E veja só, ele continua, né, para sustentar a aplicação das primitivas, que a gente viu na parte 1, ele continua mantendo a hipótese da parte 1, tá? Ele continua mantendo a hipótese de que f tem que ser contínua no intervalo de integração, beleza? Aí aqui ele finalmente deu um nome, né, para esse f. Ele está dizendo que esses f que eu chamo de primitivo, porque eu acredito que eu fiz alguma parte do cálculo usando o Leitold na graduação. Aqui ele está chamando de antidiferencial, né? Antiderivada. É antiderivada de f, isto é, qualquer função cuja derivada seja a f. A gente não chegou aqui de mãos vazias, né? A gente sabe como construir um cara com essa propriedade. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui na nossa prova, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o nosso dispositivo, né, que a gente construiu na parte 1,
e que a gente sabe que tem essa propriedade. Então, a gente já começa pegando esse cara bem aqui. A gente começa pegando a função g de x, sendo aquela integral cumulativa de a até x de ft dt. Então, pela parte 1, a gente sabe que g' de x é igual a f de x. A gente não chegou aqui de mãos vazias, né? Ou seja, a gente sabe que esse tipo de função que a gente construiu na parte 1, ele é uma antiderivada de f, ele é uma primitiva de f, que é o integrando. Agora, veja só. Se você pega a função f, porque isso aqui, né? Isso aqui é uma das antiderivadas de fzinho, ou isso aqui é uma das primitivas de fzinho. Agora, uma função f, ela tem exatamente uma derivada, mas ela tem infinitas primitivas. Por que uma função f tem exatamente uma derivada, mas ela tem infinitas primitivas? Bom, a definição de derivada não admite redundância, né, e não tem parâmetro. Então, uma função tem uma e somente uma derivada, se for diferenciável, né? Se for diferenciável. No entanto, uma função tem diversas primitivas porque a derivada de uma constante é zero. Então, se você sabe que esse cara bem aqui, ele é uma primitiva de fzinho, ou seja, se você sabe que a derivada de g é a fzinho, você poderia pegar g e somar qualquer constante a ela. Isso faz diferença para a derivada? Não faz, né? Porque se você for imaginar a derivada desse cara bem aqui, você vai ter o quê? Aqui é a soma de dois caras. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Aí você ia observar que a derivada de g seria a f de x e a derivada da constante seria zero. Então, esse fzão de x aqui, de uma maneira geral, ele pode ser dado, ou seja, a forma para uma primitiva de fzinho, de maneira geral, poderia ser dada como a função g mais uma constante, beleza? Então, a gente conhece uma primitiva, né? A gente conhece uma primitiva da função fzinho, do integrando, e a menos de uma constante, essa é a única primitiva, né? Todas as outras primitivas são diferentes de g por constante, certo? Então, aqui ele diz isso, né? Se a gente tem uma função f, se f é qualquer primitiva de f, então a gente sabe por aquele corolário que determina que a derivada de constante é zero, não é clicável para eu ir lá, tá? Que fzão, uma primitiva qualquer, e g, uma primitiva em particular, que a gente construiu na parte 1, esses caras, eles mudam só por uma constante, beleza? E isso, claro, é dado o intervalo de integração. Agora, veja só. Tanto a f como a g, elas são contínuas no intervalo de a até b. Por quê? A g, a gente sabe que é contínua no intervalo de a até b porque ela vem da parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Uma função constante é trivialmente contínua. E a soma de duas funções contínuas é uma função contínua, certo? Então a gente sabe que fzão é contínua, tá bom? G a gente sabe que é contínua pela parte 1, fzão a gente sabe que é contínua por uma dedução bem tranquila, né? Pois tá. Então a gente sabe que fzão e g são contínuas em a até b, e dado isso, que elas são contínuas, a gente vai ter aquela propriedade que vem da definição de continuidade, né? Que o limite nelas, quando a gente tende a algum ponto, é justamente elas naquele ponto. Então, pegando os limites da equação 6, dessa equação aqui, à medida que x tende a pela direita, né, sem sair do intervalo,
e x tende a b pela esquerda, a gente vai perceber que isso aqui é verdade também para quando x tende a A, na verdade, para quando x é igual a A e para quando x é igual a B. Então, veja só. Se a gente pega a função g, se a gente pega a função g e substituir x por A na função g, o que a gente vai ter? A gente vai ter que g de A é a integral que vai de A até A, né? Então, não importa quem é o integrando, a gente sabe intuitivamente que a gente está calculando a área que está sob um ponto, né? A gente está calculando a área de um retângulo que pode ter qualquer altura e que tem uma base e que tem uma largura infinitesimal, né? Então, a área desse cara bem aqui, ela vai ser zero, beleza? Então, a gente já tem aqui uma coisa, g de A é igual a zero. Agora, se a gente pega essa equação 6 bem aqui, com x igual a b, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que fb menos fa, para qualquer primitiva, né, em particular para a nossa primitiva g, que tem uma constante zero, e é agora que a constante vai desaparecer, porque ele está subtraindo uma primitiva, uma aplicação de primitiva, de outra aplicação de primitiva. Qual o ponto dele? O ponto dele é que uma primitiva qualquer seria a função g mais uma constante, e também, né, a aplicação daquela mesma primitiva no ponto A seria g mais a mesma constante. Então, essa constante vai ser cancelada com essa constante bem aqui, certo? Então, quando você está lidando com o cálculo de uma integral definida, não faz tanta diferença que constante você toma para montar a sua primitiva. Nesse sentido, como as constantes vão ser canceladas de toda forma, e as primitivas elas variam apenas nessa constante, é mais fácil para sua conta se você... claro, né, quando você estiver na prática, fica até mais simples para sua conta se você considerar que essa constante é zero, como foi o caso, né? Como é o caso aqui. Aqui é como se eu estivesse fazendo esse cara mais zero, né? Então, não importa quem seria a constante que você somasse no G para obter uma primitiva f qualquer, ela seria cancelada, beleza? Sendo cancelada, você vai ter o quê? Você tem que f de B menos f de A é justamente g de B menos g de A, pela definição de g de B, que a gente viu, que a gente está tomando emprestado lá da parte 1, que é a nossa função de integral cumulativa, né? Que a gente acabou também verificando na parte 1, que ela é uma primitiva do integrando. Esse cara, g de B, ele vai ser a integral de A até B de f de t dt, ou seja, ele vai dar justamente o valor que a gente quer calcular, né? G de B é justamente o valor que a gente quer calcular, só que com uma variável diferente. Em vez de ser x, é t, mas como a gente só está mudando o nome do parâmetro, não importa muito. G de B vai ser a integral de A até B de ft dt. E a gente está interessado em calcular a integral de A até B de fx dx. Só mudou a variável, né? Então aqui a gente tem a integral que a gente está interessado em calcular. A gente já tinha visto aqui em cima que g de A é igual a zero, né? Porque os limites de integração coincidem. Então a gente tem que g de B menos g de A é simplesmente a g de B. E como a gente acabou de ver lá em cima, g de B é justamente a integral definida que a gente quer calcular. A integral que vai de A até B de ft dt, mudando apenas o parâmetro. Então, se a gente conhece uma primitiva do integrando, e a gente tem e a gente sabe os limites de integração que a gente quer calcular, né? Ou seja, a gente está diante de uma integral definida, a gente pega essa primitiva do integrando, substitui nos extremos
do intervalo de integração dessa forma, faz essa subtração e a gente obtém o valor da integral definida que a gente queria calcular, beleza? Então, isso conclui a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Se você notar, a parte 2 dessa demonstração, ela acaba sendo mais simples do que a parte 1 da demonstração, né? Você notar que esse tipo de função ele tem essa propriedade é uma coisa que demanda um pouco mais. Eu não digo que é uma demonstração complicada, mas demanda um pouco mais do que essa parte 2, certo? Uma vez que você tem um cara com essa propriedade, você consegue computar o valor de uma integral definida sem passar por uma soma riemanniana. A parte 1, ela também nos dá uma forma da gente computar uma primitiva, né? Ela nos dá uma forma de uma primitiva, beleza? Então, isso conclui a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Vamos ver para onde é que o livro leva a gente agora. Bom, aí é que ele vai dar aquele resumão depois da prova, né? Que ele está dizendo que a parte 2 tem como consequência que se a gente conhece uma primitiva do integrando... Nossa, que buzina alta. Se a gente conhece uma primitiva do integrando, então a gente pode calcular a integral definida daquele integrando apenas tomando essa primitiva e substituindo nos pontos do intervalo, nos extremos do intervalo, fazendo aquela subtração que a gente viu. E aí ele dá esse desfecho interessante, né? A primeira noção de integral que a gente viu para representar a área sob uma curva levava esse conceito de representar a área sob uma curva de uma forma puramente aritmética, né? Somando as áreas de retângulos com bases infinitesimais. E apesar disso, o teorema fundamental do cálculo consegue uma caracterização bem mais simples, né? Então, a definição de integral, ela é ok para você computar o valor de uma integral, é um limite, né, de uma soma. Você pode calcular o valor de uma integral dessa forma, mas as somas riemannianas, elas são notadamente mais trabalhosas do que encontrar uma primitiva e fazer uma subtração, certo? Então, o teorema fundamental do cálculo, ele dá para a gente esse dispositivo. No meio do caminho em que ele dá para a gente esse dispositivo de que a integral definida é uma subtração entre aplicações de primitivas, ele tem que dar para a gente também o conceito de primitiva. E quando ele dá o conceito de primitiva, ele relaciona a derivada integral. Então, como a primeira parte ela acaba sendo mais complicada, não é complicada, não chega a ser complicada, mas como a primeira parte ela acaba sendo um pouco mais dispendiosa que a segunda, a gente nota que essa fórmula para se computar o valor de uma integral definida, ela é uma consequência muito estrita de você conhecer o conceito de primitiva. A partir do conceito de primitiva, a fórmula para a segunda parte do teorema fundamental do cálculo é bem tranquila, certo? Aí ele vai dar uma certa interpretação física para justificar, para aguçar a intuição da gente a respeito de por que o teorema fundamental do cálculo funciona. Essa parte eu acho meio desnecessária, porque a gente já viu uma demonstração, né? Uma demonstração é melhor que intuição, então tá tudo bem para a gente. E agora a gente vai utilizar a nossa nova ferramenta, né, o teorema fundamental do cálculo, para computar valores de integrais, sem utilizar somas riemannianas, né? A gente vai fazer isso direto só pelo nosso pensamento às avessas de derivada, né? Então a gente vai
começar a pensar em primitivas desses caras, dos integrandos, e a gente não precisa se preocupar muito com constante, como a gente viu na demonstração do teorema, com a constante da primitiva, né? A gente pode considerar a constante zero. Então a gente vai pegar o nosso integrando, né? E a gente gostaria de encontrar uma função cuja derivada fosse o próprio integrando. Aí o livro é muito sagaz, né? Por que ele colocou a exponencial aqui? Ele colocou a exponencial aqui de uma maneira marota, né? Porque ele sabe que é fácil de você sacar que a derivada da exponencial, como a gente viu, é ela mesma. Então, ela, mais uma constante qualquer, é uma primitiva para ela mesma. Beleza? Então, ele começa a exercitar esse conceito de vamos achar primitivas de uma maneira bem sossegada, né? Ele taca aqui a exponencial, aí a exponencial mais uma constante é uma primitiva para a exponencial e a gente está bem. Aí, claro, ele tem que mostrar também, né? Ele tem que, não é mostrar, mas ele vai dizer que a exponencial ela é contínua, certo? E como a exponencial é contínua, ela necessariamente satisfaz o teorema fundamental do cálculo para esse intervalo aqui. Tudo bem. E a gente sabe, claro, que se a gente pegar a exponencial e derivar ela, a gente vai obter a exponencial. Então, f de x a gente pode tomar como a própria exponencial. O que a gente vai obter daqui? A gente vai obter que a integral de 1 até 3 da exponencial vai ser a primitiva aplicada em 3 menos a primitiva aplicada em 1. E como a gente viu, a primitiva do integrando, o integrando sendo a exponencial, é a própria exponencial. Então, a gente tem exponencial a 3 menos exponencial a 1. Menos o neperiano. E aí, a gente calculou o valor dessa integral definida, sem passar por soma de Riemann, né? Deixa eu dar uma olhada aqui o que foi isso. Bem-vindo, Arthur. Quer dizer, entrou? Ixi. Ah, tá aí. Deu certo. Deu bom. Bem-vindo, cara. Pois tá. Então, né? A gente agora não precisa mais, para funções contínuas, né? Para integrandos que sejam contínuos nos intervalos de integração de interesse, a gente não precisa mais de ir partir para a soma riemanniana. A gente tem uma consequência bem legal do conceito de primitiva, né? Para computar o valor de integral definido, beleza? Então, vamos continuar aqui, né? Claro, ele vai dizer mais alguma coisa sobre que a gente poderia ter usado qualquer primitiva de f, a gente utiliza uma primitiva com constante zero, mas, né, é aquela história. Não importa qual é a constante, certo? Não importa qual é a constante que você coloca. No momento em que você faz essa subtração aqui, você está pegando essa constante desse lado, menos a mesma constante desse outro. Então, você vai subtrair as constantes e elas vão se cancelar de toda forma. Então, para simplificar, né, para facilitar, em vez de ficar cancelando coisas, você já bota a constante zero e está feliz, né? Pois bem. Aí aqui, ó, aquela notaçãozinha que eu costumava mostrar para vocês em matemática computacional, que quando a gente está calculando a primitiva ainda, a gente salva o intervalo de integração colocando ele do lado do cochete, né? E aí depois que a gente terminou de computar a primitiva, a gente só vem aqui e substitui, beleza? Ou seja, isso aqui, né, está representando uma aplicação, tranquilo? E aí a gente vai ver essa notação aqui. Claro, na verdade ele acabou dizendo, essa notação aqui não é exatamente a que eu uso, né? A que eu usei em matemática computacional, na parte de integração, foi essa daqui. Aí também tem essa outra. Tá, tem algumas notações, mas a ideia central sempre é você deixar o intervalo de integração salvado enquanto você está computando, quando você está calculando a primitiva, né? Está pensando ao contrário do processo de derivação.
Pois bem. Agora ele vai pegar uma, uma questão mais geométrica, né? Porque ele não dá. Esse tipo de questão é legal. Ele não dá para a gente uma integral pronta para a gente calcular. Ele descreve uma integral em termos geométricos, né? A gente sabe que se trata de uma integral, certo? A gente sabe que é uma integral, né? E a gente quer obter a função que a gente vai utilizar para calcular essa integral. Por sorte, a função que a gente vai utilizar para calcular essa integral é bastante simples, né? Porque a gente tem aqui a função que descreve a nossa parábola, ela é y igual a x ao quadrado. Se a gente quer a área embaixo dessa curva, então essa curva ela é o nosso integrando. E se a gente quer a área dessa parábola, que vai dar o nosso integrando, de 0 até 1, então esses caras aqui são os nossos extremos do intervalo de integração. Né? Esse cara, o extremo A, né, o que fica lá embaixo, e esse cara, o extremo 1, que fica na parte de cima da integral. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá, a gente tem f de x igual a x ao quadrado. Como é que a gente poderia calcular uma primitiva desse cara? Né? Como é que a gente calcula uma primitiva de x ao quadrado? A gente tem que pensar numa função cuja derivada seja x ao quadrado. Se você se lembra, intuitivamente você sabe que os monômios, quando você deriva um monômio, você obtém um monômio de grau uma unidade menor. Né? Se eu derivo x à quarta, eu obtenho alguma coisa vezes x ao cubo. Se eu derivo x à sexta, eu obtenho alguma coisa vezes x à quinta. Esse alguma coisa é sempre o expoente original, né? Então, qual é o ponto aí? Como é que eu calculo primitiva de monômio? Se eu sei que quando eu derivo, eu desço 1 no expoente, quando eu quero calcular a primitiva, eu quero subir 1 no expoente. Então, com certeza, a primitiva de x ao quadrado tem a ver com x ao cubo. Porque quando eu derivo x ao cubo, eu obtenho 3x ao quadrado. Mas veja só, quando eu derivo x ao cubo, eu não obtenho x ao quadrado, eu obtenho 3x ao quadrado. Então, o que eu faço com x ao cubo? Eu utilizo o fato de que derivada de constante vezes função é a constante vezes a derivada da função, ou seja, a derivada preserva constantes multiplicativas, né? E isso vai me ajudar em quê? Se a derivada preserva constantes multiplicativas, eu quero utilizar uma constante multiplicativa para cancelar esse expoente que desce. Né? Quando eu derivo um monômio, o expoente original do monômio desce multiplicando, e na derivada ele fica lá, só que subtraído uma unidade. Como esse expoente está descendo, eu quero colocar uma constante multiplicativa que logo de cara vai cancelar esse cara, né? Então, beleza, eu derivo x ao cubo, eu obtenho 3x ao quadrado. Eu quero uma constante multiplicativa para x ao cubo que cancele esse 3 que desce. Eu quero 1/3, né? Daí, a minha primitiva não é x ao cubo, ela tem a ver com x ao cubo. Mas a minha primitiva, ela é 1/3 de x ao cubo. Qual é a sacada? Quando eu derivo 1/3 de x ao cubo, 1/3 é constante multiplicativa. A derivada preserva 1/3. E a derivada faz o 3, né, o expoente, descer multiplicando, e no lugar do 3 vai ficar o 2. Então, quando esse 3 desce multiplicando, você vai ter 3/3. E aí você cancelou o expoente que estava descendo com a constante multiplicativa que você colocou lá no começo. Então, quando você faz a primitiva de um monômio, você vai pensar no monômio que tem um grau maior, vai multiplicar esse monômio pela inversa do expoente dele, e aí você tem a primitiva desse monômio. Né? Ou seja, a primitiva de x elevado a k, a primitiva de x elevado a k é 1 sobre k mais 1 multiplicado por x elevado a k mais 1. O 1 sobre k mais 1 é a constante multiplicativa que vai cancelar o expoente k mais 1 que vai descer no processo de derivada. E no lugar desse k mais 1 vai ficar o k. Então a derivada de 1 sobre k mais 1 que multiplica
x elevado a k mais 1 é x elevado a k, beleza? Então, assim, a gente sabe calcular a primitiva dos monômios, né? Pois bem, então aqui ele faz de uma maneira mais direta, só que eu quis passar um pouco a intuição desse processo de criar a primitiva, né? Pelo menos de um monômio, por enquanto. Então, aqui, x ao quadrado, a gente vai colocar 1/3 de x ao cubo. Quando a gente derivar esse cara, ele vai vir aqui multiplicando, né? Só que a gente já deixa, esperando esse cara descer multiplicando, a gente já deixa a inversa dele. Então, quando ele descer multiplicando, ele vai ser cancelado pela inversa dele. É como se ele não existisse, né? E aí ele vai ficar aqui 3 menos 2. Vai ficar o 2, ou vai ficar 3 menos 1. Vai ficar o 2, né? E aí a gente vai ter x ao quadrado quando a gente derivar esse cara. Beleza. Então a gente aparentemente sacou uma ideia de como faz primitiva de monômio, né? E utilizando isso a gente vai calcular essa área. A gente interpretou geometricamente a área que a gente quer calcular como uma integral, né? E agora é uma questão de saber o valor dessa integral definida, de um monômio que é uma função contínua. Como um monômio é uma função contínua, o teorema fundamental do cálculo está aqui para ajudar a gente. Então vamos lá. Primitiva de x ao quadrado, como a gente já havia discutido, 1/3 de x ao cubo. Beleza. O que o teorema fundamental do cálculo pede para a gente fazer com a primitiva? Substituir e subtrair nos extremos do intervalo de integração, que são 1, o limite superior de integração, e 0, o limite inferior de integração. Então, a gente fez a substituição, né? A gente tem as duas aplicações da primitiva nos intervalos de integração, e agora é só esquecer essa daqui, porque isso aqui é 0. Então, nosso resultado é 1/3. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Como é que vocês estão? Ixi, os caras estão tudo calados, velho. Tudo ok pro Davi. Beleza, Davi. Tá. Tudo ok pro Arthur. Tá bom, Arthur. Tá, então vamos continuar aqui. A gente tem o exemplo 6, né, que a gente viu essa interpretaçãozinha geométrica. Tá. Agora a gente vai pegar umas coisas mais cabreiras, né, de calcular a primitiva. Bom, substituir não é difícil. Essa parte a gente sabe. O que pode ser cabuloso mesmo é encontrar a primitiva, né? Eu escreveria isso como 1 sobre x dx. E aqui ele escreveu dessa forma. Beleza, então. Só quis economizar alguma coisa aqui, não vi sentido, aí parou para escrever de novo. Tá. Beleza, deixa quieto. Pois tá. Pois bem, aí a gente vai calcular 1 sobre x dx, quer dizer, a integral de 3 a 6 de 1 sobre x dx, e a gente precisa de um cara cuja derivada é isso aqui, né? E aparentemente ele não explica como ele vai chegar nisso, mas ele já dá a primitiva para a gente. Ele já chega para a gente dizendo, olha, uma antiderivada de 1 sobre x, uma primitiva de 1 sobre x, é o logaritmo natural do módulo de x. Então, se você derivar o logaritmo natural do módulo de x, você vai obter 1 sobre x. Eu realmente não lembro se a gente ilustrou isso de alguma forma. Eu não lembro se a gente chegou a calcular a derivada do logaritmo natural. Not sure. Eu acho que sim. É muito difícil a gente ter passado por derivada sem ter visto a derivada de logaritmo. Eu acho que ele está tirando isso aqui, não é como se ele tivesse não é como se ele tivesse entregando, cuspindo para a gente a primitiva, não. Ele está se baseando em alguma coisa que a gente viu lá atrás e que eu não tô recordando o que ele fez. Ele deve ter feito a derivada desse cara lá atrás. Pois tá. Então, admitindo que ele fez, né, a gente tem que a gente sabe que a derivada do logaritmo natural do módulo de x é 1 sobre x.
Sabendo disso, é só partir e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Temos a derivada em questão, só que a gente não está interessado na aplicação do teorema fundamental do cálculo no integrando, a gente está interessado na primitiva do integrando. Veja só, logaritmo natural do módulo de x. A gente vai aplicar essa função em valores positivos, né? Então, o módulo de x para valores positivos é o próprio valor. Na parte não negativa, é mais fácil falar assim, na parte não negativa do eixo, o módulo ele é uma identidade, né? Então deixa aqui no lugar de módulo de x, deixa o próprio x. Pois tá. Então, a gente vai agora só pegar os extremos, substituir, e aí a gente vai utilizar uma propriedade de logaritmo, né? A gente está fazendo subtração de logaritmos. Se a gente está fazendo subtração de logaritmos, é como se a gente estivesse fazendo a divisão dos argumentos deles. Então, por propriedade de logaritmo, isso é igual ao logaritmo natural de 6/3. E 6 sobre 3 é 2. Então, você tem que... o valor dessa integral bem aqui é o logaritmo natural de 2. Beleza? Continuar vendo aqui as coisinhas. Mais uma questão de interpretação geométrica, tá? Só que essas questões de interpretação geométrica ele não está puxando muito, não. Ele está só dando o suficiente para você sacar que é uma integral. Não está muito interessante ainda, não. Mas tá. Vamos lá de novo, né? No exemplo 8 aqui, encontrar a área da curva do cosseno de 0 até b, onde b varia entre 0 e π sobre 2. Ele quer uma fórmula para a área onde b é um parâmetro, né? B pode ser qualquer valor entre 0 e π sobre 2. Por que ele está pegando o cosseno aqui? Ele está pegando o cosseno porque ele sabe que entre 0 e π sobre 2, o cosseno ele fica sempre acima do eixo, né? Cosseno entre 0 e π sobre 2, ele não é negativo, tá? Como o cosseno entre 0 e π sobre 2 não é negativo, ele vai falar de área, porque ele não fala de área positiva e área negativa. A área para ele é sempre positiva, né? Então ele está colocando isso aqui para não fugir do conceito de área dele. O conceito de área dele é área positiva, e isso aqui assegura que ele não está falando de área negativa. Tá bem. Certo. Então, é uma interpretação simples, né? Não tem nada demais. A gente sabe que a nossa primitiva é essa. Que o nosso integrando é esse aqui que eu estou destacando. E, claro, como a gente estudou as derivadas de funções trigonométricas, a gente sabe que o cosseno ele é derivada de uma certa função trigonométrica. E essa função é o seno de x. Se você derivar o seno de x, você obtém o cosseno de x. Não tem nada demais. A gente viu esse resultado. Pois tá. Então, esse de certeza a gente viu. O do logaritmo natural provavelmente a gente viu e eu não estou me lembrando. Mas enfim, esse aqui eu tenho certeza que a gente viu. Pois tá. Então, a gente vai pegar essa primitiva e não tem muito segredo, né? A gente quer a área entre 0 e b, no intervalo entre 0 e b, que está sob cosseno de x. Então, pega o integrando, troca pela primitiva dele, salva um intervalo de integração bem aqui e agora é só calcular a nossa diferença, né, das primitivas, seno de b menos seno de 0. O seno de 0 a gente sabe que é 0, então a gente fica que a área para qualquer ponto b entre 0 e π sobre 2, que vai ser uma área positiva, essa área pode ser calculada, essa área pode ser representada basicamente pelo seno de b, né? A área sob o cosseno, no intervalo de 0 a b, ela pode ser representada pelo seno de b, desde que b esteja no arco do ciclo trigonométrico que está no primeiro quadrante, né, do plano cartesiano. Certo. Pois tá. Então é isso aqui.
Em particular, ele está dizendo aqui que um resultado legal disso é que quando você toma B igual a π sobre 2, você está dizendo que a área sob a curva do cosseno entre 0 e π sobre 2, ou seja, a área que a curva do cosseno descreve no primeiro quadrante, né, tomando como parâmetro o primeiro quadrante, ela é justamente seno de π sobre 2, e seno de π sobre 2, né, seno de 45 graus, é igual a 1. Bom? Não, desculpa, seno de 90 graus. Π é 180 graus. Π radianos são 180 graus. Desculpa, π sobre 2 é 90 graus. Seno de π sobre 2, seno de 90 graus é igual a 1, então a gente sabe que a área sob o cosseno no primeiro quadrante é igual a 1. Tá bem. Aí ele vem com alguma coisa histórica a respeito disso. Isso vem de 1635. Great deal of ingenuity. Certo. Mas isso aqui tá. Historicamente, né? Se ele tá tomando esse ano aqui como a base para fazer esse relato aqui, tá. Isso era um problema desafiador, porque isso foi antes do cálculo, né? 1635 é antes do cálculo. Isaac Newton é mais novo que isso. Tá. Então, com esse parágrafo aqui que ele está fazendo esse relato, ele só está querendo dizer basicamente os avanços que o cálculo diferencial integral trouxe para problemas que até então eram difíceis, né? Certos cálculos de área só daria para fazer usando aproximação antes do cálculo. E com o cálculo a gente pôde calcular certas coisas com exatidão. Muito embora, como a gente viu, né? Apesar da gente saber calcular certas coisas com exatidão, e antigamente a gente só conseguia calcular essas coisas com aproximação, bem, a gente meio que continua, né? Apesar de ter uma representação simbólica para certas áreas, como a gente não consegue lidar bem em termos computacionais com os números irracionais, a gente tem uma representação simbólica, mas na hora de usar isso na prática, né, a gente continua mexendo com aproximações. Né? No computador a gente não representa todas as casas decimais que você queira, mesmo que você pudesse representar uma quantidade muito grande de casas decimais, um número irracional não apresenta um padrão nas casas decimais dele. Então, era desafiador em 1635 você obter qualquer representação que não fosse aproximativa para certas áreas. Depois do cálculo, diversos cálculos de área passaram a ter representações simbólicas, que antes não tinha, né, uma fórmula fechada. E mesmo assim, mesmo você tendo uma fórmula fechada, bom, na prática, essa fórmula acaba resultando em números irracionais para certas áreas. Então, a gente tem a representação simbólica, mas o computador não lida muito bem com certos números, né, com números irracionais. Using olha só, using obscure trigonometric identities or a computer algebra system as in exercise 25 in section 5.1. Tá, eu acho que ele só está novamente vangloriando aí o cálculo, né? Com razão, claro, com razão. Because the parents had not... De fato, não era, não estava faltando só o teorema fundamental do cálculo, né? Não era uma questão que ele poderia abordar de uma maneira algébrica ou aritmética com infinitesimal. Ele tinha que abordar de maneira puramente geométrica. Não sequer havia limite, né? É bastante complicado. Ou seja, quando eu falei que ele poderia até mesmo tentar fazer alguma coisa por aproximação, talvez ele não percebesse isso. Talvez ele até percebesse, mas
Não havia aparato para sustentar essa observação. Com certeza seria algo contraintuitivo para a época. 1970, when the fundamental was discovered by Barrow and exploited by Newton and Leibniz, such problems became very easy, as you can see from example 8. Tá, tudo bem. Interessante, eu pensei que Isaac Newton era um pouco mais novo que isso. Mas aparentemente esses caras podem ter sido contemporâneos. Agora eu fiquei curioso. Tá, mas o Isaac Newton ele é de 1643. Deixa eu ver aqui. Tá. O Isaac Newton ele é de 1643, né? E ele viveu até 1727. De toda forma, o Isaac Newton ele nasceu depois que esse problema foi anunciado. O teorema fundamental do cálculo aparentemente não foi descoberto nos termos do cálculo diferencial integral, deve ter sido anunciado em outro contexto. Isso quando Isaac Newton tinha quantos anos? 1643, tinha entre 17 e 27 anos. E depois disso, bom, o teorema fundamental do cálculo foi abusado, né, pelo Newton e pelo Leibniz para cálculo de área. E aí vários problemas se tornaram fáceis. Interessante que a gente tem uma certa noção da idade do Isaac Newton quando ele entrou em contato com esse teorema. Bom, aparentemente o teorema fundamental do cálculo não foi exposto nas notações do Newton e do Leibniz inicialmente. Ele foi exposto num contexto fora do cálculo e depois o Isaac Newton colocou tudo isso de maneira uniforme, né, como uma notação. E, a meu ver, o Leibniz melhorou essa notação. Então, vamos ver. O próximo exemplo é uma coisa que a gente tem que achar um erro aqui. Então, vamos tentar achar um erro aqui. A gente quer calcular a integral que vai de menos 1 até 3, de 1 sobre x ao quadrado. E aí, ele diz o seguinte, olha, então, isso aqui é a primitiva de 1 sobre x ao quadrado. E dado que isso é a primitiva de 1 sobre x ao quadrado, a gente vai substituir o intervalo de integração, né? Então, isso aqui, x a menos 1, é basicamente 1 sobre x. 1 sobre x dividido ou multiplicado por 1 sobre menos 1. Isso aqui é basicamente menos 1 sobre x. Então, aqui ele tem menos 1/3. Menos 1/3. Aí depois ele troca o x no menos 1 sobre x por menos 1. Aí ele vai obter menos 1 sobre menos 1. Ele vai obter 1. Menos 1/3 menos 1. E isso aqui também está certo, né? Menos 4/3. Então, se tiver que ter algum erro aqui, é na primitiva. Será que a primitiva diz é 1 sobre x ao quadrado? Quem é 1 sobre x ao quadrado? 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Quem é que a gente deriva para obter x elevado a menos 2? A gente deriva x elevado a menos 1. Quando a gente deriva x elevado a menos 1, a gente vai obter menos 1. Ah, não. Pera, eu acho que esse cálculo está correto, sim. Tá? Esse cálculo está correto, porque quando você... O cálculo da primitiva está correto, né? Porque quando você fizer a derivada desse cara, esse menos 1 vai descer, vai cancelar esse aqui, menos 1 com menos 1 dá 1, e aqui vai ficar menos 2. Então, isso aqui está correto. Sabe o que não está correto? O que não está correto, provavelmente, é o fato de que isso aqui não é contínuo nesse intervalo. Talvez isso aqui não satisfaça o teorema fundamental do cálculo por não ser contínuo nesse intervalo.
Bom, vamos ver. Bom, para começar, a gente vai notar que a conta deve estar errada, porque é o seguinte, uma evidência de que essa conta está errada é que 1 sobre x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, né? Porque não importa se x é positivo ou negativo, esse cara, ele é não negativo. Então, 1 sobre não negativo é algo não negativo, né? Desde que seja diferente de zero. E, de fato, né, esse cara ele não é contínuo aqui, porque nesse intervalo você tem o zero. Se nesse intervalo você tem o zero, eventualmente você está falando de 1 sobre zero aqui. Então, não vai ser contínuo. Pois bem, a gente sabe que o valor de uma certa integral definida é não negativo quando f é não negativa no intervalo em questão. E a gente sabe que esse cara é não negativo sempre. Ah, e tá aqui, realmente. Aí ele traz o ponto, né? Você não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo para coisas que não têm continuidade. Certo? Não dá para aplicar o teorema fundamental do cálculo para coisas que não têm continuidade. E daí ele traz, olha, esse cara não é contínuo no intervalo de interesse. Justamente porque em zero você tem uma divisão de zero. E dessa forma, a gente sabe que essa integral bem aqui, ela não existe. Isso aqui, toda integral definida, toda integral com os limites de integração bem definidos, quando existe, tem que ser um número, né? Tem que ser um número representando uma grandeza. Nesse caso, como ela não existe, isso vai se dever basicamente porque esse zero bem aqui, né, se a gente estivesse imaginando isso como uma área sobre uma curva, na medida que o x vai a zero, esse cara ele vai se tornando muito, muito pequeno. Então, a gente estaria meio que falando de uma área sob uma curva que cresce muito próximo do zero. Então, a gente meio que estaria falando de uma área de valor infinito. Mas como a integral ela tem que ser um número, né? Uma integral definida tem que ser um número, e ela não pode ser infinita, então, nesse caso, a integral não existe. Beleza? Diferenciação e integração como procedimentos inversos. Bom, agora ele vai fazer o apanhado do teorema fundamental do cálculo, né? Ele provou em 2 partes, e ele vai fazer um resumo do teorema fundamental do cálculo aqui. Vou colocar as 2 partes juntas. A primeira parte, como a gente viu na aula anterior, a gente sabe que se G é uma integral cumulativa de f, então a derivada de G é a própria f, né? A derivada de G é o próprio integrando. Baseado nisso, baseado nesse conceito de primitivas, né, a gente tem que esse cara bem aqui, ele pode ser computado como uma subtração de primitivas, e em particular a gente conhece uma delas, né? As outras são diferentes de G por uma constante. E aí a gente viu que a parte 1 poderia ser escrita dessa forma. Daí ele vai fazer aquela observação que eu fiz, que isso aqui meio que esses caras se cancelam de algum jeito, apesar de as definições deles não terem muito a ver uma com a outra. E o que diz que se f é integrado, então seu resultado é diferenciado, a gente volta a ter a função f. Daí a gente pode escrever, se a gente substituir o integrando pela derivada da primitiva dele, né, que por definição é o integrando, então a gente poderia escrever a parte 2 do teorema fundamental do cálculo dessa forma. E aqui, novamente, fica evidente, né? Aqui ele tem a derivada do lado de fora da integral e elas se cancelam, entre aspas. Só que a integral está em termos do integrando, né? Não em termos da primitiva. Agora, você poderia colocar o integrando não representado diretamente, mas representado como uma derivada da primitiva dele. Então, agora você tem a integral do lado de fora e a derivada do lado de dentro. E, de toda forma,
você tem essa coisa que ela se cancela, né? Porque esse cara, quando você integra, ele é posto em termos apenas dele, né? Você nem tem a integral, nem tem a derivada, só tem uma aplicação simples da F. Boring do form, tá, exatamente. Taken together, the two parts of say that differentiation are inverse processes. Tudo bem, eu acho que eu já tinha comentado isso. Each one does what the other does. Ok. Is unquestionably the most important theorem in calculus, and indeed it ranks as one of the great accomplishments of the human mind. Pesado aqui, viu? Mas beleza. Isso tem uma sustentação, né? Essa frase ela é bem pesadinha, mas ela tem uma sustentação, sim, porque quando ele coloca isso, ele soa meio presunçoso, cara, mas se você parar para pensar, é graças ao teorema fundamental do cálculo, né? É graças digamos, a sustentabilidade teórica dessa área da matemática, que é o cálculo, que a gente tem avanços consequentes em diversas áreas de exatas tangentes, né? Economia, física, química. Então, em termos de importância, para a nossa vida, com certeza o teorema fundamental do cálculo é muito forte. Quando ele coloca human mind, aqui, ele está talvez falando que o processo de abstração para você obter esse resultado também é muito forte. De fato, né? De fato. Não exatamente pelo teorema fundamental do cálculo, mas eu acho que pela área que envolve o teorema fundamental do cálculo, pelo cálculo em si, né? Eu acho que realmente é um exercício de abstração que é muito forte para você considerar. É um salto, né? A matemática, ela surge a princípio como matemática discreta, porque o primeiro exercício de abstração que se faz, que se tem registro, né, é a contagem, certo? Você aprender, a civilização aprender a contar é o primeiro registro, né, de uso da matemática. Então ali você tinha a matemática surgindo como discreta. O zero foi uma abstração interessante. O zero ele surge após os outros números, né? Porque não era intuitivo você representar o vazio, que dirá não é intuitivo você representar uma quantidade vazia. Então o zero ele surge após os outros números, né? Os negativos após o zero, claro. Então, eventualmente, a gente tem multiplicação e divisão, aí a gente começa a sair um pouco da matemática discreta, né? Quando a gente tem racionais e reais. Mas eu acredito que essa construção da análise ela não precede o cálculo. Essa construção da análise ela tem como consequência o cálculo. Então, se a gente tem análise para entender, se a gente tem análise para entender construção de conjuntos mais complexos, a análise ela se sustenta no conceito de infinito e infinitesimal. Para a gente ter os reais, né, tipo, os naturais são uma nuvem bem comportada de pontos na reta, são pontos igualmente espaçados na reta dos reais. Aí você acrescenta o zero logo antes dos naturais, é uma abstração. Depois você acrescenta os negativos, depois você espelha a reta, né? Depois você considera pontos entre os naturais nessa reta. Aí você tem divisão. Mas eu acho que sem infinitesimal você não constrói os reais. Pode ser bastante complicado. Então, realmente, o conceito que rodeia o teorema fundamental do cálculo, o cálculo,
a aritmética que envolve a noção de infinito e infinitesimal, ela realmente é uma grande abstração da mente humana, né? Porque é a partir disso que você constrói o restante o restante dos outros conjuntos numéricos via análise. Tá, então eu não acho isso muito forte, não, mas eu acho que isso aqui não deveria ser reservado para o teorema fundamental do cálculo. Eu acho que isso aqui deveria ser reservado para o cálculo, beleza? Eu não acho que o teorema fundamental do cálculo ele representa um passo muito forte dentro do cálculo, não. Ele é uma consequência, mas eu acho que o grosso da abstração está aqui e não aqui, tá? Certo. From the time of Arquimedes, é que ele volta lá para aritmética bem, quer dizer, para uma visão mais geométrica, né, da, da aritmética, porque os gregos, essas civilizações greco-romanas tinham um entendimento muito visual e muito geométrico da matemática. To the time of Galileo and Fermat, problems of finding areas, volumes, and lengths of curves were so difficult that only a genius could meet the challenge. Ah, tá bom. Eu acho que eu entendi onde ele quer chegar. Tá, eu entendi onde ele quer chegar. Quando ele fala isso aqui como uma grande abstração da mente humana, ele não está falando do indivíduo, não. Ele está falando do coletivo. Ah, tudo bem, eu concedo isso. Quando ele fala isso como uma grande abstração da mente humana, ele está querendo colocar no contexto que ele vai puxar em seguida, de que certos problemas que são triviais a partir do teorema fundamental do cálculo, antes não eram nada triviais, né? Então, o cálculo ele é uma abstração, uma grande abstração da mente humana como um indivíduo, mas o teorema fundamental do cálculo ele permite a abordagem de certos problemas não por um indivíduo que seja que tenha uma mente grandiosa o suficiente para montar o cálculo, mas por um indivíduo que tenha uma mente boa o bastante para compreender os conceitos do cálculo e aplicar o teorema mais importante dele. Então, meio que ele está pegando isso como um grande passo na abstração matemática para a mente humana, não no sentido do achievement do teorema fundamental do cálculo. O cálculo para a mente humana, com certeza, é um grande achievement, mas o teorema fundamental do cálculo é uma consequência, né? Já não é tão um grande achievement para a mente humana. Agora, isso aqui permite que você popularize certas abstrações. Ou seja, você não precisa, num curso de cálculo, você não precisa entrar em grandes detalhes sobre as demonstrações ou sobre as outras coisas. Isso é mais reservado para análise. Mas no curso de cálculo, se você dá abstrações o suficiente para sustentar algumas demonstrações, você consegue ensinar a abordagem para resolver certos problemas que, de outra forma, exigiriam praticamente que você construísse um cálculo toda a vida que você fosse resolvê-los, né? Então, isso aqui como um dispositivo de ensino, isso é interessante porque isso permite que o cálculo seja ensinado de uma maneira que não é o ideal que o cálculo seja passado dessa forma, mas isso permite que o cálculo seja passado de uma forma mais decorativa, né? Ou seja, você não precisa conceber os resultados, você precisa saber aplicar os resultados. Ele está escrevendo um livro didático. Então, como ele está escrevendo um livro didático, eu acho que ele tem um ponto nesse contexto. But now, armed with the systematic method that Newton and Leibniz fashioned out of the fundamental theorem, we will see in the chapters to come that these challenging problems are accessible to all of us. Então, esse é o ponto dele. Ele é realmente esse o ponto dele. Quando ele fala que isso aqui é uma grande abstração, não é no sentido do indivíduo, mas do coletivo, né? Ou seja, vários problemas
de geometria, de área, de volume, de comprimento. Eles não precisam mais que você monte uma miríade de abstrações, porque essas abstrações já estão feitas e a aplicação dessas abstrações também não é complexa. A aplicação dessas abstrações é acessível de um ponto de vista aritmético, né? É como se ele estivesse dizendo que o accomplishment do Newton e do Leibniz fosse uma espécie de encapsular o uso de infinito e infinitesimal para uso em aritmética. E assim ele permite que a gente consiga trabalhar com esses conceitos que envolveriam, de outra forma, abstrações que não são tão imediatas para quem está no processo de aprendizagem, e essas abstrações elas acabam sendo acessíveis, né, porque elas estão encapsuladas, meio que você não precisa se preocupar em ter um entendimento do que seria o infinitesimal, do que seria o infinito, para fazer uso do teorema fundamental do cálculo. Então, isso é acessível, e eis o achievement que ele está puxando nesse parágrafo. Né? É uma boa interpretação. Cabe para um livro didático, mas é como eu estou dizendo, eu não concordo muito com isso, porque eu acredito que o cálculo pelo cálculo, ele tem que ser ensinado mais para análise do que para cálculo. Agora, o cálculo para usar como ferramenta, aí tudo bem, você pode considerar esse parágrafo aí, né? Você dá uma ferramenta para as pessoas abordarem problemas que de outra forma seriam inalcançáveis, sem você ter um conhecimento muito profundo. É uma interpretação interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Bom, a gente tem a seção 5.4, já são 4h27, a seção 4h28, 1h30, e eu esqueci de tomar água a aula toda. Por isso que eu estou sentindo a garganta um pouco agora, eu tenho que me policiar. Tá. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje, então, vocês têm algum comentário para fazer, alguma coisa para acrescentar? E aí, vocês estão assistindo ainda a aula? Acho que não, já teve gente até que saiu. Beleza, tô bem aqui, tá bom. Voltou. Pois tá, galera. A aula de hoje é isso. Enquanto a gente não tem o nosso retorno, a gente vai ficar com as revisões de álgebra e cálculo. Certamente a gente não vai conseguir terminar. Realmente a gente não vai conseguir terminar. Não é linha de raciocínio, é mais uma interpretação, Arthur. Mas legal, que bom que você gostou. Espero que ela faça sentido. Senão eu falei um monte de besteira. Se ela não estiver fazendo sentido, né? Mas tá bem. Bom, vejam aí, né, quem ainda não se inscreveu lá no GitHub Classroom, tá? Quem ainda não aceitou o convite pro trabalho, pro repositório do tópico 0, entra lá para eu cadastrar na Classroom, beleza? E aí vocês vão subindo as coisas. Até agora só o Arthur que deu uns commits lá, e eu comentei já, então achei o workflow bem bacana. Eu dou as respostas, eu sou capaz de dar as respostas de uma maneira bem imediata, vocês têm um retorno bem rápido, né, antes do prazo. Então cuidem disso, cuidem de se inscrever lá no GitHub Classroom, beleza? E de fazer os downloads. Aí terça-feira a gente volta com a nossa revisão de álgebra, e infelizmente a gente não está tendo mais aquelas palestras adicionais, né? Meio que a gente agora tá focando em fazer os planos de reposição. Eu estou focando, por exemplo, em fazer o de EDA. Está um pouco mais complicado do que o de matemática computacional. Mas vai dar certo. Pois tá, pessoal. Então, boa tarde para vocês. Se vocês não têm dúvidas. Tá bom, Davi. O Davi fez a inscrição, depois eu vou conferir e adicionar. Então é isso, galerinha. Boa tarde. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Até mais, pessoal.